Na academia, uma reunião do comitê disciplinar foi convocada. O professor Tad presidiu a reunião onde Maria admitiu francamente sua má conduta e estava pronta para enfrentar a punição. Contudo, um desenvolvimento inesperado ocorreu. Chirone, Mark e até mesmo o gerente Brad, que havia sido afetado por magia de hipnose, uniram-se para pedir clemência para Maria. Este ato altruísta impactou fortemente os outros estudantes. Sentindo vergonha, eles começaram a competir para confessar suas próprias transgressões, revelando inclusive uma conspiração para interferir no teste de Chirone, o que levou a situação ao caos. Nesse ínterim, Chirone observou Mark com a cabeça baixa, percebendo que ele estava realmente cumprindo sua promessa de assumir a responsabilidade por tudo. Finalmente o diretor Alpes interveio. Ele considerou o caso de Maria lamentável, pois ela não tinha intenção de usar a máquina para prejudicar outros. No entanto, ele afirmou categoricamente que as regras devem ser cumpridas e que a punição disciplinar seria aplicada. No entanto, Chirone falou inesperadamente, afirmando que ele próprio também merecia ser disciplinado. Ele admitiu ter ignorado o sinal de suspensão do teste e ter entrado no labirinto por conta própria, chegando a forçar Mark a passar por uma área perigosa. Testemunhando esta cena, o professor Ted compreendeu silenciosamente que tudo estava a acontecer exatamente como o reitor desejava. Ele percebeu que os aprendizes, outrora cegos pela inveja, orgulho e rivalidade, estavam agora a confessar os seus erros para se tornarem magos honrados. Tad sentiu-se orgulhoso por poder ensinar os seus alunos desta forma e secretamente expressou seu profundo respeito pelo seu próprio mestre, o reitor Alpes. Alpes sorriu levemente, e então bateu decisivamente o martelo, cujo eco encerrou a reunião. Os outros aprendizes ficaram surpresos com a decisão final. Depois disso, Mark aproximou-se de Maria, e curvou-se profundamente para expressar seu sincero arrependimento. Após a reunião terminar, a professora Siena sentou-se à sua mesa registrando a ata disciplinar. Ela pensou consigo mesma que era a primeira vez na história da academia que todos os alunos envolvidos em um incidente eram punidos. Virando as páginas do dossiê, a decisão disciplinar foi tomada. Maria e Mark foram suspensos por 2 meses, outros alunos envolvidos na fraude receberam 1 mês de suspensão. No entanto, a punição para Chirone foi muito mais branda. Ele precisava apenas entregar uma carta de desculpas. Isso fez Siena recordar a conversa particular que teve com ele. Ela perguntou por que Chirone deliberadamente ignorou o sinal para parar o teste e continuou no labirinto. Em sua memória, Chirone, com um sorriso um tanto envergonhado, confessou que, naquele momento, a vontade de não perder havia dominado tudo. Sua mente estava completamente absorta em desvendar o labirinto, a ponto de não se lembrar de mais nada. De volta ao presente, Siena recostou-se na cadeira, com o dossiê de Chirone nas mãos, e refletiu. Ela percebeu que, por trás da aparência gentil do aluno, havia um lado competitivo e ambicioso que ela nunca imaginara. Olhando as informações no dossiê, Siena viu que Chirone havia sido oficialmente transferido para a turma 5, a turma que ela lecionava. Ela se perguntou se essa natureza ambiciosa seria algo natural em um jovem. Enquanto isso, em seu quarto, Chirone dormia profundamente na cama, completamente alheio aos pensamentos da professora Siena. No pesadelo, em meio a um espaço indistinto, Chirone ouviu vozes chamando seu nome ao longe. De repente, uma voz poderosa ecoou, anunciando um desafio chamado Labirinto do Dragão. Imediatamente, uma torrente de energia dourada e brilhante, como uma cachoeira, desceu, envolvendo o espaço. Em sua mente, ele foi impulsionado a focar ainda mais, concentrando toda a consciência para enfrentar o desafio. O corpo de Chirone imergiu na luz, seus olhos azuis brilhando intensamente enquanto ele se esforçava para suportar o fluxo mágico intenso. Naquele instante, uma profunda percepção surgiu. Ele compreendeu que, para superar, deveria apagar a si mesmo, dissolvendo seu ego no fluxo de poder. A consciência de Chirone mergulhou em outro espaço, onde ele era apenas uma sombra, completamente dissolvido para alcançar a concentração absoluta. O transe ainda não havia terminado. Chirone seguiu o impulso, concentrando seu espírito para dissolver seu eu. Ele sentiu seu corpo se quebrar em pequenos pedaços, espalhando-se e misturando-se com tudo ao redor. Naquele momento de dissolução, Chirone pareceu compreender a verdadeira natureza do mundo. Ele se tornou um feixe de luz, quebrando uma barreira como um espelho gigante, e mergulhando em um espaço vazio. Ali, ele sentiu o infinito, um estado transcendental além da percepção.
No entanto, essa iluminação foi insuportável. Uma força de sucção terrível o arrastou de volta para um vórtice caótico e escuro, deixando Chirone atordoado de medo. Chirone acordou com uma melodia de piano desconhecida, perguntando se já havia amanhecido. Ele não se lembrava bem do seu sonho, apenas que fora uma experiência difícil. Enquanto se preparava para o novo dia de aula, seus olhos pararam no caderno que Amy lhe havia emprestado. Graças a ele, memorizar as regras de magia tornara-se muito mais fácil. Sentindo-se grato pelo apoio constante de Amy, Chirone decidiu devolver o caderno e expressar sua gratidão na aula conjunta de hoje. No entanto, ao rever o caderno, ele de repente descobriu algo que o surpreendeu imensamente. Na manhã seguinte, no segundo salão de treinamento comum, Chirone chamou Amy alegremente. Cerielle virou-se entusiasmada para perguntar sobre sua saúde, enquanto Amy pareceu assustada com a aparição repentina. Chirone a acalmou, dizendo que estava bem, e para expressar sua gratidão, presenteou Amy com uma cesta de maçãs vermelhas e suculentas. Amy estava completamente confusa com o presente inesperado. Chirone explicou que ele acidentalmente soubera que ela gostava de maçãs. Ainda perplexa, Amy pegou a cesta de maçãs e o caderno, respondendo que, na verdade, ela gostava de cerejas, não de maçãs, o que a deixou ainda mais intrigada com a atitude dele. Após o encontro embaraçoso com Amy, ela não parava de pensar no seu erro. Ela folheou o caderno, tentando encontrar uma solução, hesitante entre o pedido de desculpas e a maçã, que causaram um mal-entendido. A reação confusa de Amy ao gritar e fugir vinha à sua mente, mesmo com Cerielle chamando-a de volta, pois a aula estava prestes a começar. Chirone apenas ficou ali atordoado, incapaz de entender por que suas ações haviam levado a tal resultado. Após o incidente, embora Amy tivesse passado facilmente no exame para o último ano, parecia haver um problema pessoal que sua inteligência não conseguia resolver. Um mês se passou. Quando os alunos da 7ª classe voltaram após a suspensão, algo estranho começou a acontecer. Em cada aula conjunta, eles guardavam um lugar entusiasticamente para Chirone. Ele se sentia um pouco constrangido, e dizia que não precisavam fazer aquilo, mas no fundo, percebeu que parecia ter se tornado um veterano formidável aos olhos deles. Uma parte dele até desejava que isso fosse verdade. De trás de Chirone uma voz suave perguntou se ainda havia um lugar para ela, assustando-o. No auditório, Cerielle iniciou uma conversa com Chirone, provocando-o sobre parecer triste por Amy não estar por perto. Chirone riu, respondendo que Cerielle era a solitária, já que eles dois estavam sempre juntos. Cerielle admitiu e revelou, surpreendentemente, que tinha decidido mudar para a classe do último ano. Para a surpresa de Chirone, Cerielle explicou que ver ele e Amy se esforçando incansavelmente a inspirou. Inicialmente ela planejava apenas se formar e viver uma vida normal, mas agora não queria desperdiçar sua juventude. Ela também revelou que Amy tinha a ambição de se tornar um militar. Chirone imediatamente mostrou preocupação, imaginando Amy tendo que ir para o campo de batalha. Vendo a reação dele, Cerielle apenas se perguntou se os dois estavam realmente namorando. Chirone expressou sua preocupação com os perigos da guerra, mas Cerielle o tranquilizou. Ela explicou que, uma vez que a guerra eclode, todos os magos são obrigados a participar, razão pela qual recebem muitos privilégios e apoio. No entanto, a especialidade de Amy era a magia de atirador, então ela participaria apenas de guerras de inteligência, e não de combate direto. Cerielle imaginou com entusiasmo Amy se tornando uma espiã bonita e talentosa, o que fez Chirone admitir que era uma imagem muito legal. A conversa levou Chirone a refletir sobre a busca por uma especialidade própria, um fator crucial para definir o caminho da carreira de mago desde a 5ª série. Ter uma aptidão seria uma enorme vantagem competitiva. Logo depois, quando Chirone parecia estar se preparando para treinar sozinho, outro estudante com uma aparência amigável se aproximou e o chamou alegremente pelo nome. Chirone se virou e percebeu que era Neide. Chirone pensou em Neide, o amigo a quem era muito grato por ter tomado a iniciativa de conversar quando ele ainda estava envergonhado. Embora o desempenho de Neide fosse apenas mediano, ele possuía uma habilidade especial de controlar relâmpagos. Chirone percebeu que, diferentemente da 7ª série, cada aluno da 5ª série tinha habilidades únicas. Ele sentiu que seus colegas de classe, embora da mesma idade, pareciam muito mais maduros. Enquanto divagava, outros 2 alunos se aproximaram de repente, chamando alto os nomes de Neide e Chirone, parecendo ter uma discussão acalorada e querendo a opinião de ambos.
Neide perguntou calmamente o que estava acontecendo, enquanto um dos dois insistia que não podia concordar com a opinião do amigo. Ao ver essa cena, Chirone imediatamente ficou ansioso. Ele temia que estivessem discutindo um tema acadêmico complexo, como química, biologia ou literatura. Uma sensação de insegurança cresceu, quando ele pensou que não seria capaz de entender e participar da conversa, sendo novamente evitado por todos. No entanto, o tema da discussão era completamente diferente do que Chirone imaginava. Os dois apenas queriam perguntar quem, entre a professora Etela e Siena, Chirone e Neide preferiam.